Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, o episódio de abertura da nossa sexta temporada da Premier League e da temporada de defesa do 20º título de Premier League do Liverpool. Estamos de volta, abrimos a competição num belo jogo contra o Bournemouth na sexta-feira e temos muito a falar hoje. Temos bastante assunto para sermos companhia no seu café da manhã, almoço, jantar, ida ou volta do trabalho, academia, seja lá o que você estiver fazendo, prepare-se porque tem muito assunto para falar desse jogo que foi marcado por homenagens absurdas ao Jota. Vou falar já no início desse episódio o que achei dessas homenagens aqui, porque a coisa foi boa demais, foi pesada e foi muito merecida. Vou iniciar esse episódio com, Rodrigo, sexta temporada, quem diria? Sexta temporada, o maior podcast sobre Liverpool fora da cidade de Liverpool está no ar. Seja bem-vindo. Salve, salve, Diagão, salve, Rolandinho, salve, Nick. Mesa quase cheia. Já já a gente espera contar com o Danny Boy também. Translado para esse primeiro episódio da abertura de temporada da Premier League. Premier League é demais, né? Que saudade da Premier League. Jogos intensos, desde a primeira partida até, acho que isso, vieram subsequentes aí para o final de semana. Muitos jogos bons, aquela intensidade, aquelas emoções que só a Premier League pode nos fornecer. Estamos aí na nossa sexta temporada, caminhada, graças a vocês, né, que estão sempre conosco aí, compartilhando, curtindo e acompanhando o nosso trabalho. E vamos por mais, né? O campeão deu seu start com sustos, com dificuldade, né? Um dos times que, teoricamente, sempre terminam em meio de tabela, mas que geralmente atrapalham os Big Six, né? Bournemouth, Crystal Palace, esses timinhos sempre arrumam alguma encrespada para os maiores da Inglaterra. E não foi diferente com o Liverpool. A gente acaba vencendo a partida. O placar pode até mentir um pouco, né? A elasticidade que foi. Eu acho que o jogo foi bem parelho, né? Principalmente depois que o Bournemouth empata a partida. Mas o importante é que conseguimos vencer. Tivemos homenagem, como já disse o Diogão, ao Diogo Jota. Gol do rei do Egito, para variar, mais uma vez, né? Estreante com E maiúsculo de estreia, né? Porque o Ekitike, né? Ekitike, tem um gol, uma assistência, então a gente, né, vai trazer essa resenha toda para vocês aqui. Espero que vocês curtam e continuem nos acompanhando. Um abraço. Nick, avisa a galera que a sexta temporada de Nós está no ar. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu ouvinte favorito. É isso aí, minha tropa. Estamos de volta agora oficialmente, né? Agora começou de vez a sexta temporada do podcast sobre a PL. E, cara, assim, muita coisa boa. Já começamos pagando língua sobre alguns, acertando sobre outros. E tem muito para falar sobre o Liverpool, sobre as homenagens. Eu vou deixar essa parte para os meninos falarem. E a parte de análise do jogo, do quão difícil foi, sobre o incidente infeliz que aconteceu no primeiro tempo. A gente também vai comentar, deixar nossas aspas aí para deixar claro que não vai passar. Porém, todavia, entretanto, um jogaço de bola, um jogo que dependeu de situações adversas, a qual ninguém aqui esperava. Somente o Diego esperava o Chiesa fosse entrar e 5 minutos depois fazer um gol. Só o Diego tinha essa esperança dentro dessa mesa aqui. O gol do Salah, que todo mundo estava já ansioso para acontecer, para revitalizar a confiança, ele entender, pré-temporada é uma coisa, quando tá valendo e tá ótimo. Tudo quem já vem trabalhando aqui já parece que está se confirmando. O fato da defesa estar assim desprotegida, o fato da defesa estar assim vulnerável ao jogo versátil, ao jogo vertical. Clubes como o Crystal Palace, igual o Rodrigão acabou de falar pra gente, clubes como o Crystal Palace, o Nottingham Forest, o Newcastle, até mesmo o Novo United, tendem a abusar disso. Isso é um problema. Eu acho que, assim como a janela de alguns clubes ainda não pararam, do Liverpool não vai parar. E eu acho que o Isaac não vai ser mais o foco perante os resultados, da maneira que vem sendo, perante os números que têm sido gerados. A gente vai debater muito sobre isso aí. Um salve pro Orlandi, pro Rodrigão, pro Diegão que tá com a gente. O Pierce, se Deus quiser, daqui a pouco tá com a gente, senão um salve pra ele também. E é tudo nosso. Orlando, você é muito bem hidratado aí. Seja bem-vindo de mais sexta temporada de Nós. Quem diria que atravessaríamos um período aí de 5 temporadas? Estamos entrando na sexta.
Vamos buscar a nossa 10ª temporada, mas a sexta começa hoje. Bem-vindo demais a este episódio do nosso podcast. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Diego, Rodrigo, Nick. Um abraço pro Daniel aí, que ele chegue aí para gravar com a gente. Eu tava pensando aqui agora nisso, falei, cara, sexta temporada, eu entrei em 2021, né? Acho que foi um ZM com o Luiz Penido. E dali eu entrei e nunca mais saí, já são 4 anos já. Aí daí eu fiz essa grande amizade com o Rodrigo, né? A gente tava no futebol lá sábado, a partir dele, conheci ele. E é um prazer enorme, cara, ter que falar de mais um jogo do Liverpool, mais uma vitória. Uma vitória naquele nível que eu falei, naquele sentido de vai tomar gol, mas vai fazer mais. Então, se mantiver isso aí, o problema é que nem sempre isso acontece. Como disse o Nicolas, uma defesa muito exposta, o Liverpool ganha de 2-0 e toma um gol de contra-ataque, sabe? Não faz tanto sentido. E coisas positivas da partida, a participação do Ekitike nos gols, um gol, uma assistência, e o Salah, que além do gol, ele participa do terceiro. Ele que vem a bola direita e cruza para dentro da área, lá que sobra mais tarde Chiesa, que faz o 3-2. Então vamos gravar aí, que tem muita coisa interessante para a gente falar. Vitória de líder, vitória de campeão, vitória de quem está querendo começar a temporada com o pé direito. Embora fique essa ressalva aí, para a gente ter que questionar essa questão da defesa. E o homem chegou, o voo dele de Liverpool pousou na hora certa. O homem está em casa, ele que está com... Hoje tem estreia de equipamento de Daniel Abílio. Dani, temporada de nós, esta temporada que estamos aqui, abrindo a temporada do Liverpool e trazendo para todos os nossos ouvintes o que tem de melhor nessa Premier League. E nesse momento que eu falo com vocês, Daniel Abílio, que não deve estar nos ouvindo, levanta-se da cadeira e sai para buscar com certeza um fone, porque ele não está me ouvindo. Bom, vou aguardar esse homem chegar aí. Enquanto ele não chega, eu vou dar minhas impressões aqui desse início da temporada e do que... Olha lá, o homem voltou, agora ele chegou, agora eu posso passar tranquilamente a palavra para ele e depois eu vou falar das homenagens aí ao Diogo Jota. Ô Dani, você já está na escuta conosco? Seja bem-vindo demais. Sexta temporada e vamos para a segunda de um direto de Liverpool que faz um sucesso, né? Se você não ligar o microfone, Daniel Abílio, você não vai... Olha lá, eu vou esperar, eu vou passar minhas impressões, daqui a pouco o Daniel ele chega e se apresenta aqui. As homenagens aí ao Diogo Jota criaram uma carga em Anfield que ninguém estava esperando. Quando aconteceu no dia 3 de julho, a fatalidade com o Diogo, todo mundo falava, poxa, o que vai ser desse time? Vai ser uma temporada complicada, vai ser uma temporada difícil de ser jogada. E o início do jogo, aquelas homenagens, a torcida cantando muito a música do Diogo Jota, os jogadores ali naquela atmosfera toda. Primeira vez, de maneira oficial, que todo mundo entra em campo e olha para o banco e não tem o camisa 20 ali. E a torcida fez uma faixa muito bonita com o nome da esposa do Diogo, dos filhos, falando que eles nunca vão caminhar sozinhos. No meio da semana teve a belíssima atitude dos jogadores do Chelsea em doar parte do prêmio para Ruth e fazer essa entrega aí via fundação do Liverpool. Então foi uma semana que nós estávamos esperando pela estreia dos campeões, que sempre é o primeiro que abre a jornada, né? Abre a data de Premier League. Então, sexta-feira, às 4 da tarde, a rodada foi oficialmente aberta. E aquela carga emotiva foi muito forte. Foi um negócio que mexeu com todos os jogadores. E eu até vou passar um pano aí para dizer o seguinte: talvez a atuação do time um pouco abaixo por conta da carga emotiva que estava ali em Anfield. É o ser humano, né? É um ser humano, era um jogador que estava ali, que estava fazendo parte de todos os dias daquele time, que foi campeão com aqueles caras, e que uma fatalidade o tirou dali e o cara não está mais em campo. Até no final da partida, o Slot falou: quando estava 2-2, eu olhei para o banco e procurei o Diogo, mas ele não estava lá por uma razão terrível.
E deve ser muito complicado você olhar e falar, se eu colocasse aquele jogador ali, ele ia resolver minha vida. E o cara não tá mais aqui entre nós. Mas eu acredito que a carga emotiva desse jogo, no minuto 20, cantaram ali a música do Diogo. E para mim, que a atuação do time, ela não foi prejudicada, mas ela teve uma coisa assim, meu, eu tô jogando aqui, poxa, cadê o Jota? Foi um impacto. O Salah no final do jogo, o Van Dijk, ele é um cara mais sensível, ele é um cara mais emotivo. A despedida do Klopp deixou isso daí muito claro. Mas quando você vê o Salah chorando, é porque realmente o negócio tá pesado. E ele comemorou fazendo ali o jacaré do Diogo Jota. A coisa foi forte. A gente espera que nas próximas rodadas, nos próximos jogos em Anfield, os jogadores sintam menos, porque isso é uma condição permanente. Infelizmente não está mais entre nós. E vai ter isso da torcida. No minuto 20 vão cantar a música dele, pelo menos imagino que até o final da temporada. Todo jogo vai ter homenagem. O clube convidou a esposa e os filhos para estarem ali, então foi uma coisa que todo mundo, foi a primeira vez de todo mundo numa situação que ninguém esperava. Então eu parto do princípio que o jogo do time teve ali o seu emocional, o seu mental um pouco, teve a interferência desse momento aí, não vou dizer abalado nem prejudicado, porque seria uma insanidade da minha parte, mas acho que eles sentiram muito mais essa questão. Ô Dani, agora eu vou contigo, tá tudo certo aí com o seu microfone? Você precisa sair do mudo, ó lá, agora vai, hein Dani, seja bem-vindo. Agora tô me ouvindo? Mente, Dani, exatamente. Microfone novo, não sabia nem ativar. Mas é isso, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve. Eu cheguei no meio do episódio, tô completamente perdido, não faço a menor ideia do que era pra eu falar. O que que é pra eu falar? Diz que a sexta temporada tá começando. Só me... Nós estamos no início e eu já vou jogar você para dentro dessa resenha, porque tem muito o que falar. Muito obrigado. Então é isso. 3 pontos importantes. A gente vê o Chelsea deixando ponto pelo caminho. O United já tropeçou no Arsenal, que não é bem um tropeço, porque o Arsenal é um time melhor do que o United. Vitória importante, jogo emocionante. Legal para ser o primeira rodada, bem movimentado. A gente teve jogos bem mais chatos nesse final de semana. Então, um jogo bem movimentado, apesar de Liverpool ter perdido o controle em algum momento. Um jogo bem divertido para quem era neutro ali de acompanhar. Saímos com 3 pontos, então acho que tá valendo. E aqui te muito bem. Vamos lá para mais um episódio e comentar um pouco sobre essa vitória. Rodrigo, vou começar contigo, porque foi um jogo que você até falou, eu não tô nem chorando nessas homenagens ao Jota. Uma carga emocional muito forte antes da bola rolar, Calone, que é um momento único antes dos jogos do Liverpool. E uma partida que começou bastante promissora, com o Ekitike jogando bem. O time abre 2-0. O time toma um empate e tem ali. Aí eu vou fazer esse breve parênteses, porque no caso de racismo ali com o Semênio, um cadeirante que está ali numa região que espera o jogador passar ali para falar o que não deve falar, a vida do cara já está complicada. O cara prefere complicar ainda mais. Provavelmente esse torcedor ele deve ser aí proibido de pisar em Anfield. A diretoria a torcida é muito consciente com relação a essas questões. Episódio bizarro. E na hora, ainda o alto-falante do estádio falou, né? Protocolo Anfield ativado. E aí depois rolou uns vídeos dos policiais ali, dos seguranças do estádio, indo até a região do camarada, na cadeira de roda, e devem ter falado, meu amigo, por favor, você coloque as mãozinhas aí nessas rodas e passa fora daqui. A torcida aplaudiu, óbvio, porque não compactua com esse tipo de situação. E o cara foi embora e o jogo seguiu. 2 gols do Semênio, a coisa parecia que ia pro vinagre. Nós já tinha gente. Aí, Rodrigo, eu jogo você no início, porque a LFCX é um negócio louco, né? O ano passado, aquela encheção de saco, renova com o Salah, renova com o Van Dijk, e em dado momento da partida tinha os caras, o Salah tá muito mal. Renovamos com o Salah por quê?
E aí o Chiesa, numa bela de uma chicotada, faz o 3-2. E o Salah, como de praxe, né? Abertura de Premier League sem gol do Salah, porque a Premier League não começou. O Salah vai lá, fecha o caixão 4-2. E o Liverpool estreia com uma boa vitória diante do Bournemouth. Tomamos 2 gols? Tomamos. Alisson não teve culpa. Eu acho que o Konaté fez uma partida abaixo do que se espera, o que mostra o que o Nick falou, que precisamos sim de um reforço defensivo o quanto antes, mas o time estreou bem em casa, venceu, os 3 pontos são nossos e estamos ali na parte de cima da tabela. O que você viu desse 4-2 contra o Bournemouth e as suas impressões aí com essa homenagem ao Diogo Jota, Rodrigo? Bom, acho que o principal, né, desse início de temporada, as homenagens, né, sobre o Diogo Jota e seu irmão, menos do que se esperar o que foi mostrado, né, em Anfield, tanto como da torcida, quanto da própria Premier League, quanto do clube. Eu acho que todo mundo se envolveu mutuamente para poder fazer uma bela homenagem, né, não só no início da partida, mas também no minuto 20, cantado, entoada a música, sua música, enfim. Então, eu acho que merecido demais por tudo que nós enfrentamos com relação a essa perda. Com relação ao jogo em si, né, a abertura de Premier League é aquilo que todo mundo espera. Um jogo dinâmico, né, as duas partes tentando o seu estilo de jogo, o Bournemouth esperando um pouco mais, tentando sair em transição rápida, sendo vertical, o Liverpool com aquele domínio de sempre. Só que, com essas novas aquisições do Frimpong e do Kerkers, o Liverpool me remete um pouco mais o Liverpool do Klopp do que do próprio Slot da temporada passada, onde o time era mais controlador, tinha mais a posse de bola, era até mais moroso para poder criar as jogadas, chegava com mais tranquilidade no setor ofensivo. Slot 2.0 com Kerkers e Frimpong, parece que o time é mais acelerado. O time parece que avança mais, quer a bola o tempo todo, quer transicionar, quer usar os corredores, parece que apoia mais do que o próprio time do Slot da temporada passada. E aí mora um pouco também da nossa falha defensiva, porque os dois laterais eles sobem demais. A gente acaba ficando apenas com os 2 zagueiros sem aquela proteção de sempre que é do Gravenberch, né? Porque ele não jogou nesse início de temporada, né? Estava suspenso. E nós tivemos um meio de campo com mais qualidade, menos pegado, vamos dizer assim. Apesar do McAllister marcar bastante, nós tivemos com mais qualidade na posse de bola do que pegada. E tivemos dificuldade, principalmente na primeira etapa, onde a gente já parecia estar com o jogo resolvido, né, com 2-0, que ele, né, surpreendeu, acho que superou todas as expectativas e até a torção de nariz da LFC X, né, como o Diego gosta de dizer. A galera já reclamava que o cara não era estudo, que não sei o que, sei que lá. O cara chegou, já fez um gol, tem uma assistência, quer dizer, já participou em 2 gols no jogo de 4-2. Então, estreia até para poder dar uma segurada na mão da galera, né? Também não vamos esperar que o cara, né, agora também não vai virar o maior camisa 9 da face da terra, gente. Calma, calma, devagar. Ótima estreia, acho que foi muito bem, ajudou demais. E o time mostrou só essa deficiência defensiva com relação a isso. Acho que os 2 gols mostram isso. 2 gols de contragolpe, muito rápidos, jogadaça, golaço do Semenyo, o segundo principalmente. Jogadaça dele, veio arrastando, e só tínhamos os 2 zagueiros contra basicamente 3, 4 jogadores do Bournemouth. Isso mostra que o quê? Que a gente estava com o time todo em peso na área adversária. Qualquer erro ali é fatal, e erramos. Né? No primeiro gol, mais uma vez, acho que o Van Dijk errou. Eu já vinha reclamando do Van Dijk na última temporada. Alguns posicionamentos falhos, algumas hesitações. Esse lance dele acompanhar e deixar o cara escolher o que vai fazer, às vezes é prejudicial. Ele fez isso, ele veio dando terreno pro rival, veio dando terreno e saiu o gol. Né? Ele não acompanhou o restante da jogada, achou que não ia ter ninguém naquela área ali e acabou tomando a bola nas costas. Foi um erro coletivo, né? Acho que todo mundo errou naquele momento. Né? O Bournemouth empata o jogo, depois do início muito bom do time do Liverpool. E aí vem o acaso. Do nada o Slot pensa no Chiesa, no bate-rebate, ele dá uma chicotada, a gente faz o 3-2, né? Enfield pulsa, né? E depois o Salah, de perna direita, é até engraçado vocês repararem, o Gakpo, ele nem acredita que o Salah faz aquele gol. Porque todo mundo sai pra comemorar, o Gakpo bota a mão na cabeça assim, tipo, caraca, mano, ele fez o gol, tipo, até porque a jogada em si foi muito boa. O Salah vem puxando com a esquerda para dentro, e bate com a direita, dá uma tacadinha com a direita e faz o 4º gol.
Por se tratar de Salah, já começa a temporada quebrando mais um recorde, né? Hoje ele se iguala na quarta posição, né, com 187 gols na Premier League, é o quarto maior artilheiro da era Premier League. Enfim, tão breve vai estar no top 3, né? Rumar esse caminho, não tem por onde correr. E valeu muito pelos 3 pontos. Mas há o sinal de alerta inicial já para a temporada, que é como poder, como eu posso dizer, equilibrar essa ação defensiva, né, do time. Vai jogar sempre com Frimpong e Kerkez? Ou será Bradley e Kerkez? Ou Robo e Frimpong? Aí eu acho que para uma dúvida, né? Eu até gostaria que fosse pensado nisso, justamente para a gente poder conter um pouco mais um lado e liberar o outro. E assim inverte, de repente, no segundo tempo. Né? Eu acho que fica aí o X da questão no ar para a gente poder debater durante os episódios. Com relação a contratações, né, a gente já chegou um defensor, a promessa, a jovem promessa, o Leone, né, que veio do Parma, 18 anos, zagueiro, pelo menos um zagueiro destro, né? Mas não tem experiência, a gente vai ver qual é do moleque. Eu acho que quase ninguém aqui deve ter visto algum jogo dele pelo Parma, um moleque muito novo, uma promessa do futebol italiano. Espero que dê certo, né? Espero que tenha oportunidades e venha agregar, principalmente nesse momento bem instável da nossa defesa. Você falar do Konaté, eu acho que todo mundo percebeu as vaias que o Konaté recebeu toda hora que ele pegava na bola. A torcida já é meio reticente com relação à sua não renovação, à sua ideia de querer ir para o Real Madrid também. Então é aquilo. Vai ser uma temporada difícil para o setor defensivo. Então eu acho que o foco desse início de temporada do Liverpool, apesar de positivo, com os 3 pontos, que era o que importava, já tende a ser o nosso setor defensivo. Vamos ficar de olho. 4-2, um jogo que teve de tudo. Teve homenagem, teve o Liverpool saindo bem para o jogo, abrindo um 2-0. Tomamos o empate e já falamos, esse é o Liverpool que a gente conhece. E teve a retomada ali do placar com Chiesa e com o Salah mostrando por que ele vai... Rodrigo, eu acho que o Salah, ele deve passar o Wayne Rooney muito, muito próximo, tá? Eu acho que o Salah, essa temporada, se ele não passar o Rooney, ele fica muito ali colado. Passar o Shearer, acho que seria muita pretensão. Teria que ter uma temporada mágica, mas eu acho que o Salah ele vai ser o segundo aí e vai ser difícil tirar o homem dessa posição. Lando, o que você viu desse 4-2 com aquela abertura de Premier League que a gente já conhece? Gol do Rei do Egito. Bom, acho que o Rodrigo já destrinchou bem o que foi a partida. Eu vou só pegar alguns pontos que me chamaram muita atenção. Essa questão da defesa, eu estava pensando comigo. Acontecem falhas assim, individuais na defesa e tal, mas até que ponto essa questão da defesa não faz parte da estrutura do jogo do Liverpool? Porque o Liverpool está ganhando de 2-0 e está com a marcação toda alta, o time está no campo de ataque. Então você sofre contra-ataque com 2-0. Para um cara como eu, dentro da minha visão de futebol, tal, isso é algo que eu nunca permitiria o meu time fazer. Eu sou um cara bem pragmático. É 2-0, eu quero segurar os 3 pontos, tá tranquilo, não precisa subir todo mundo. Um lateral fica sempre, ponto final, um volante fica em ponto final, independente de qualquer coisa. Mas não parece ser a do Liverpool. O Liverpool, mesmo com 2-0, continua o seu jogo, continua pressionando, continua em cima. Então, assim, além da questão individual dos nomes, que de fato a gente precisa de mais número de zagueiro, né? Isso é verdade, até pela questão da temporada ser longa, enfim. Mas eu também fico pensando até que ponto, assim, essa falha não é estrutural, essa questão defensiva do time. Repito, 2-0 você toma contra-ataque, você deixa seus zagueiros estando correndo para trás, então talvez esteja dentro do que a ideia do Arnold Lotti de jogo do Liverpool. Olha, eu abro mão, a gente vai tomar mais gol, mas eu também vou fazer mais. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, para mim, talvez não seja só uma questão do Van Dijk, uma questão do Konaté, é uma questão do time. Porque quando você pega, por exemplo, o primeiro contra-ataque, cara, os caras correndo enquanto o zagueiro não tinha ninguém. Era só o zagueiro, você está 2-0. Pô, por que tá nesse mano a mano e a gente ganha de 2-0? Então, não estou falando isso aqui para amenizar a defesa, mas para trazer um ingrediente a mais para o debate. E a partida em si, as coisas para mim que me chamaram muita atenção, eu acho mais importante, é o Ekitike. Parece que ele já está entendendo, assim, ele é um centroavante de muita mobilidade, ele cai para um lado, cai para o outro, principalmente o lado esquerdo.
o gol que ele dá assistência pro Gakpo, ele vem para aqui para a esquerda, e o Gakpo entra fazendo facão, ele dá, o Gakpo entra fazendo gol. É uma grata surpresa. E o Salah, né, irmão? Porque assim, tava 2-2, o Liverpool, como disse o Daniel logo na primeira fala, ele perde o controle aos 20 do segundo tempo. O jogo vinha ali, o Bornal foi ameaçado e tal, mas estava controlado. De repente, toma um gol e começa a loucura. E aí os caras começam a vir para cima, aquela coisa toda. E aí, mais ou menos, é 20 do segundo tempo. De 20 aos 32, 33, o Liverpool perdeu o controle total do jogo. Para a zona, realmente. E aí o Salah aparece nesse momento. Isso é importante, porque é ele que vem com a bola para a direita, faz o cruzamento que sai o gol do Chiesa, ele que faz o quarto gol. Isso é importante de ressaltar. Perceber que por mais que você tenha outros grandes jogadores no momento, o Ekitike principalmente esteja estreando muito bem, sendo um cara que veio fazendo gol, dando assistência, o Salah ainda é aquele que decide. Isso talvez seja importante, porque é bom você ter mais armas para ter, como posso dizer, repertório. Mas ainda assim você não pode deixar que sua principal arma deixe de ser principal. Sabe? Parece até redundante, mas ele tem que ser. Porque é o Salah, ele é o craque da parada. Não é à toa que ele está entrando no top dos maiores artilheiros da Premier League. Entendeu? Então fica assim, esse para mim são minhas contribuições. A questão da exposição defensiva acho que faz parte dessa estrutura do jogo do Arnold Slot. E essa questão do salário, né, cara? Como sempre, ele que decide, isso é muito importante. Vocês estão vendo um craque geral. Salah vai ficar marcado no Liverpool. E quem viu, vai ser a galera que viu o tempo do Liverpool do Salah. Daqui a 20 anos, tá? Eu tô fazendo aqui já. A gente vai olhar para trás e falar o Liverpool do Salah. Isso é importante ressaltar. Acho que é isso. No mais, o Liverpool corre riscos desnecessários. Agora, botando a minha opinião, né? Não, riscos desnecessários. Sou um cara mais pragmático. Mas estamos lá. O importante é se vender 4, 6-5, 7-6. Todo jogo vai ser campeão. Então, se continuar nesse nível de sendo campeão, eu não reclamo, não. O problema é ser quando a bola não entrar. Aí eu vou vir aqui e vou descascar. Isso é fato. Ô, Dani, vou contigo antes de passar o Nick. Um jogo com alterações estranhas por parte do Arne Slot. Todo mundo falou, quê? O que esse cara tá fazendo aí? Óbvio que quando dá certo, quando a entrada do Chiesa resulta em gol e um 3-2 e você volta à frente do placar, você fala assim, pô, o certo a ideia do treinador. Mas não é sempre que essas pardalzices ou pardalices vão dar bom, né? O que você viu do jogo e o que você achou dessas substituições do Slot? E o principal, esse time sem o Gravenberch, que não participou do primeiro jogo por estar no nascimento do filho, e no segundo jogo está cumprindo suspensão por conta da última temporada, a última rodada contra o Crystal Palace, que ele tomou cartão, não pôde jogar agora contra o Bournemouth. O que você achou desses momentos de Arne Slot de vou inventar a roda? Pô, então, durante o jogo eu até pensei isso, mas depois o Slot disse que a questão do Frimpong, ele sentiu a coxa, então ele troca o Frimpong, põe um Endo na lateral direita, porque não tinha nenhum lateral direito no banco. O Gomes tinha acabado de voltar a treinar, então creio que o Gomes não ia poder fazer o jogo cheio, o jogo jogar tantos minutos assim, tanto que ele bota o Endo na lateral direita, depois ele joga o Endo pro meio, quando o Liverpool toma o segundo gol, quem tava na direita já era o Gomes, que não tava na posição, no caso, mas que deveria. Então acho que essa troca é justificável. O Chiesa, acho que é mais uma questão dele não ter nenhum centroavante no banco, por enquanto. Então ele bota o Chiesa, que jogou assim algumas vezes na pré-temporada, nos poucos jogos que teve, ainda lá na Inglaterra e tal, vindo nessa posição centralizada para entrar. Então acho que as alternativas dele não era nenhuma pardalzice, que o time tava desfalcado mesmo. A questão do controle, como o Orlando falou, nem acho que não. O Liverpool não teve nenhum dos dois jogos assim, controle 100% do jogo, em momento nenhum. Sempre foi um jogo que a gente tomou um empate, o outro a gente toma um empate, tem que buscar uma virada. Virada em gols improváveis, assim. Foi um chute pra frente do Alisson, que deu certo, não foi algo construído, não foi um gol trabalhado. O Salah, por exemplo, talvez ele tivesse até opções melhores do que chutar. Ele chuta, faz o gol, mas tivesse até outras opções melhores. Salah que no início do jogo começou até distribuindo algumas bolas, mas não conseguiu dar sequência, não fez um bom jogo. Com gol. Mas acho que o Slot ele gosta mais de ter o controle até do que essa trocação maluca. Acho que ele não tá conseguindo. E aí acho que em parte é o Gravenberch, que assim, vale lembrar, ele jogou quase todos os jogos, se não todos os jogos da Premier League no ano passado.
quando ele não joga, como a gente falou no último Todos, episódio, muitas Pierce, os vezes. 38. Ele é o É, único do livro que jogou os 38, tá? e muitas vezes, quando ele não joga, o slot recua alguém do meio mais adiantado, porque o estilo dele e do Endo são completamente diferentes, até pela origem do Gravenberch, que não era como um primeiro volante. Então acho que isso faz, sim, é um ponto carente do time que acho que nessa janela não vai ser atacado. Acho que é algo talvez para uma próxima temporada. Foi dito que pelo desempenho eles não queriam trazer um outro volante pelo desempenho que o Gravenberch teve e tudo mais. Já tem o Endo que não vai sair agora também. Então acho que faz sentido você não trazer, mas é um gap do time. Acho que mesmo se trouxer o Isaac, se trouxer o Guerri, que o Rodrigo até pediu pra falar, eu vou falar logo depois. Acho que ainda vai ficar esse gap ali, esse espaço, essa lacuna no time, que também não tem como você preencher todas as lacunas em uma janela só. É um bagulho meio loucura. Mas foi um jogo, no geral, acho que dá pra tirar pontos positivos. O Wirtz ainda mal, o Ekitike já bem. O Kerkez ainda um pouco exposto, mas o próprio Roberts, quando entrou, também ficou muito exposto. Acho que era muito mais uma questão de falta de pegada no meio de campo com o Szoboszlai, o McAllister, o Jones. Não são jogadores marcadores. O Frimpong acho que é até diferente de outros jogos que ele fez, um pouco mais comedido na hora de avançar, mas teve que ser substituído contra uma lesão. Mas bom primeiro jogo. O Szoboszlai acho que fez até um bom jogo, principalmente o início ali, o primeiro tempo, o início do segundo tempo bom. Depois a mesma coisa da Supercopa, parece que ele não consegue mais dar aquela segurança na saída de bola. Muitas vezes você viu o McAllister até adiantando um pouco mais e ele ficando como um homem ali na frente da defesa para fazer a saída de bola, que ele tem uma qualidade na bola longa. Ele tinha dado uma assistência pro Frimpong na Supercopa assim, né? Naquele gol cagado do Frimpong. Então eu acho que são dinâmicas interessantes com ele, mas claramente ele e o McAllister, ou ele e o Jones não conseguem ter 90 minutos de presença física para aguentar esse rojão no meio de campo. E aí você vai sempre ter essa questão quando o Gravenberch não tiver. Fora isso, falar então do Guerri que o Rodrigo tinha citado. O Guerri ele jogou hoje no empate do Palace contra o Chelsea. Tanto ele quanto o Eze, que são os dois principais do time que estão com o ato de saída. Foi A bem. questão jogou bem. Conseguiu clean sheet também, né? Que é importante sempre. Conseguiu um empate fora de casa pro Palace, que é excelente, acho, pelo resultado. E no final do jogo, até a câmera da Sky Sports pegou. O Glasner parece que vai chamar ele pra ir pra torcida, assim, alguma coisa. E o Glasner chama ele, ele balança a cabeça e vai pro vestiário direto. Então já começou a se criar outra novela em torno disso, de que poderia ser algo relacionado à minha satisfação dele de ainda não ter saído dessa negociação e tudo mais. Mas é um dos alvos, é ele e o Isaac, acho que vai ser até o final da janela. Isaac agora, cara, eu duvido que o Crystal Palace venda essa semana, porque não vai vender uma semana antes de jogar, a gente vai Natal Liverpool. Até acho que ele não jogaria, não seria nem relacionado, porque o cara tá treinando sozinho tem mais de mês já. Mas vai ficar nessas duas novelinhas aí até o final da janela. Mas fiquem sabendo que teve essa cena aí que a Sky Sports pegou dele ignorando o Glasner indo pro vestiário. Pode ser qualquer outra coisa, mas fica no ar essa postura dele aí. Ô, Nick, contigo agora, porque quero saber suas impressões dessa primeira rodada e vou jogar para você sobre Florian Wirtz, que eu achei que foi bastante tímido nessa primeira rodada. Fica aquela situação, tem uma expectativa muito grande em cima do Wirtz, até pelo preço que ele custou, né? Ninguém gasta cento e tantos milhões para ver o cara meio que desaparecido em campo e ficar procurando ele ali. Mas achei o jogador bastante tímido. Achei que em alguns momentos ele parecia se esconder da jogada. Não sei, e aí eu passo o pano mesmo. Essa questão da emoção antes do jogo, para mim pegou bastante. E talvez os jogadores ali tenham sentido no sentido de parar e falar assim: caraca, olha o que essa torcida está proporcionando. Mas esperava um pouco mais do jogador. Óbvio que ele tem aí 30 e tantas rodadas, não vamos esperar até a 25 para falar, esse é o Wirtz que a gente queria. Mas o jogador precisa começar a responder um pouquinho mais, porque como o Dani falou, o Szoboszlai não jogou mal. Mas eu me surpreenderia muito de falar assim, pô, a função do Wirtz, o Szoboszlai que vai ter que fazer, porque o cara tá sentindo a pressão ali. O que você achou desse jogo e qual a sua impressão dessa primeira partida de Premier League de Florian Wirtz? Cara, pra mim, é uma partida que, pra mim, a única coisa que eu tenho a ressaltar aqui, tipo assim, de coletivo é obrigado pelos 3 pontos. Por que que eu falo isso? Eu sou criterioso, galera, não vou passar pano pra ninguém. Eu não tô aqui pra analisar homenagem, eu não tô aqui pra analisar o quanto o Van Dijk e o Salah acharam no final do jogo. Eu tô aqui pra analisar fatos. Gakpo, Kitike e Salah jogaram muita bola.
dadas as devidas proporções. O Salah faz o primeiro tempo muito ruim, o segundo tempo até ok, pra bom. O Gakpo é o contrário, ele faz o primeiro tempo muito bom, o segundo tempo ruim. O Ekitike falta perna, nitidamente. E é até louvável, porque o primeiro tempo dele foi assim, incrível. Nem parecia que ele tava tipo assim, precisando de adaptação, algo desse modelo. E aí, cara, eu vou começar uma chuva de críticas. Primeiro fator, o Kerkers, ele ainda não chegou defensivamente. Ele ainda tá deixando buraco pra cima do Van Dijk. Ele ainda tá colocando o McAllister pra tomar cartão à toa, na minha opinião. Ainda tá fazendo os caras correrem risco e gastarem perna desnecessariamente. Esse pra mim é um ponto. Segundo ponto, pra mim o lado direito do Liverpool é muito exposto. A todo momento ele é muito exposto. Principalmente pro Szoboszlai e Frimpong Konaté. É um triângulo em que você vai ser exposto, você querendo ou não. Ah, é do esquema, não somente, os atletas também, não é das características deles terem essa total segurança defensiva e esse total controle do um contra um defensivo da maneira que é necessário para ter um jogo de pressão alta e controle. Isso para mim fica muito criterizado. E o Bournemouth agora o Pierce, como é que é o nome do treinador do Bournemouth? Agora me fugiu o nome dele. Iraola. Iraola. Isso aí. O Iraola, ele percebe isso logo de cara. Na hora que ele volta pro segundo tempo, ele já volta chovendo bola nas costas do Frimpong. E assim, o primeiro gol vem disso praticamente. O seu Bolsonaro sobe demais. O Frimpong tá ali na linha do meio de campo. Ele tem uma bola. Ele toma uma bola nas costas, assim, incrível. E aí sai o gol. Então, assim, acho que o Slot tem que trabalhar um pouco o que, que ele quer pro esquema que ele tem, porque ele não consegue ter controle de bola o suficiente como ele tinha com o Gravenberch, e ele tá tomando inversões. Não foi só do Bournemouth, porque não foi um jogo isolado, contra o Palace já estava assim, na pré-temporada já estava assim. Então o esquema está apresentando essas situações com as peças que ele tem. E aí tem que ser colocado em prática que, gente, a defesa do Bournemouth, ela está beirando o patético. O Liverpool fez 4 gols numa defesa que nós conversamos aqui que era esperado que ela fosse uma das piores defesas da temporada por ela ter sido desfeita da maneira que foi. A gente confia muito mais no Iraola e a capacidade dele de se reinventar do que individualmente nas peças. E se provou hoje. Além do goleiro, que o Petrovic fez uma partida muito boa, todo mundo da defesa foi mal. Literalmente todo mundo. E aí, eu falo de novo. Se não pegar um adversário que acontece igual o Orlandinho deixou pra gente, que faça 4 gols e tome 2, faça 5 gols, tome 3, tome 4, vai começar a ceder resultados. E aí a gente fala que a todo momento, defesa na Premier League é algo muito, muito difícil de ter. O Guardiola abriu mão do tic-tac, do toque de bola o tempo todo por conta de pressão defensiva. E assim a gente foi falando, e o Slot está batendo de frente com esse paredão. Pelos números, é bem impossível que ele não ganhe. Se ele ganhar, o mérito é todo dele. Números passados mostram que que normalmente não se ganha. E falando do Wirtz, cara, tem uma frase do Szoboszlai, quando ele chega no Liverpool, porque ele fala assim que na Bundesliga, quando você é meia central, você recebe a bola, você tem em média de 3 a 4 segundos para pensar e executar o que você vai fazer. E que na Premier League ele falou que isso passa de 1,5 para 2. Eu acho que o Wirtz vai passar por essa adaptação. Que é, você não pode receber a bola e olhar para cima depois que a bola tá no pé. Você já tem que olhar para sua frente antes de receber a bola e já saber o que vai fazer com ela assim que recebe. Porque senão vai ter um marcador te mordendo. E não tá de brincadeira. A gente tá vendo isso em outros jogos. A gente viu isso no Nottingham Forest, o quanto que o Nottingham Forest mordeu. A gente viu isso no jogo do Tottenham, o jogo do Sunderland. O Sunderland amassou na pressão. Parecia que era um time em pré-temporada em outro em temporada oficial. Então, assim, é um ponto para ele se adaptar. Igual o Diego já falou, esse não é um jogo para crucificar o cara, é para apontar o erro, ele assistir o vídeo, saber o que fazer e melhorar a partir disso. É o primeiro jogo da temporada. Conseguiu os 3 pontos, já tá ótimo. É um excelente norte para a partir daí. Porém, assim, eu esperava mais, principalmente de controle. Eu esperava a partida menos difícil. E aí o Semenyo quase estragou isso, na minha opinião.
Eu falei com os caras, quando o Liverpool faz 2-0, eu falei, aqui eu acho que está decidido, eu acho que só se o Bournemouth tirar um couro da cartola. Quem tira o couro da cartola é vocês e entregam para eles. Que é 2 contra-ataques, como a gente já falou, uma sequência de erros gritantes da parte defensiva do meio até a zaga, e aí o Alisson fica vendido nos 2 gols, e aí, se não é a sorte do Chiesa e a potência do Salah individualmente falando, o jogo teria 2-2 e a gente estaria aqui reclamando que perdeu 2 pontos em casa. Que você Rodrigo, fa... Rapidinho. manda aí, Dani. Que o Nick falou do Virtus adaptação e o Ekitike falou isso, né, na entrevista para a Sky depois do jogo. Ele ganhou o prêmio de melhor em campo e tal, foi super elogiado por todo mundo, mas ele falou da questão da adaptação. Foi uma entrevista bem legal, ele falou o que ele ainda tem a melhorar e tudo mais, que ele gosta de se movimentar. Falou que se inspirava muito no Benzema, que ele gostava muito do Benzema, elogiou o Neymar, falou um monte de coisa, mas ele falou dessa diferença também para ele da Bundesliga para a Premier League. E óbvio, ele até agora tem conseguido melhor do que o Wirtz, principalmente em números, né? Já saiu aí com 2 gols e uma assistência, fez um belo jogo. E não só ele, parece que todo o time ainda tá sentindo o ritmo ainda, porque você vê em várias jogadas contra-ataque o Salah prendendo a bola e o Salah prender a bola e finalizar quando precisava passar, igual foi naquele lance do gol, filho, normal, vai acontecer direto. Mas em momentos que ele não conseguia nem finalizar, e nem passar, e nem driblar, ele segurava demais a bola. O Gakpo, que fez o gol, vindo da esquerda pra dentro, conduzindo a bola, como ele faz, em vários momentos, segurando a bola e sendo derrubado, e reclamando de falta, como foi naquele lance do gol com o Crystal Palace. Um monte de jogador no meio de campo do Liverpool tentando conduzir a bola onde claramente não tem espaço, tomando porrada e reclamando de falta que não é dada na Premier League. Então parece que não só o Wirtz tem essa adaptação da Bundesliga, como o time inteiro ainda tem essa adaptação, readaptação a uma temporada regular, que é o normal do início da temporada. Vai alguns times sentir mais, outros menos, e isso faz parte. Ixi. Essa questão do Wirtz tem o plus dele ter chego depois na pré-temporada, dele estar se adaptando à Premier League, e ainda assim vai lembrar, ele deu uma assistência contra o Crystal Palace, deu alguns bons passes nesse jogo e saiu com 3 passes decisivos, apesar de um jogo abaixo. É um cara que, apesar de ter ido mal, mostra o potencial que ele tem de ser diferente do resto, de quem tá ao redor dele, assim. E muito interessante ver como o Ekitike sai muito da área, e tem um lance que ele vem buscar a bola na esquerda e sai o gol do Gakpo, tem outro que ele vem buscar a bola na esquerda e tem uma movimentação interessante. E tenta entrar dentro da área, tenta se Ele aciona o infiltrar. facão infiltrando atrás, nas costas do Ekitike o tempo todo. Isso é muito nítido. Sim. Nesse jogo não deu certo, e o Wirtz não é um cara de estatura, não é nem, por exemplo, o Havertz, que é um pouco mais alto, consegue fazer alguns jogos de cabeça assim, mas em momentos acho que a gente vai ver bastante isso dando certo na temporada, sabe? O Ekitike, ou o Isaac, ou quem for ser o centroavante do Liverpool, fazendo essa movimentação e o Wirtz entrando pra finalizar. Teve um lance que deu certo, que ele entra na entrada da área, ele consegue finalizar, a bola passa um pouquinho à esquerda ali, mas acho que vai ser um lance pra gente ficar de olho, que acho que vai se repetir algumas vezes. E eu acho, Pierce, uma coisa bem curiosa referente à situação desse facão. Acho que o ponto principal que vai mudar a chave dessa situação é o lance da sinergia entre eles, entre os 4 mesmo, entre o Wirtz, o Gakpo, o Salah e o Ekitike, principalmente a intensidade física, que eu acho que é o que mais tá faltando. Posso estar errado. Eu acho que principalmente quando dá ali 10, 12 do segundo tempo, a intensidade física do Liverpool decai muito. E aí é um momento onde normalmente o Liverpool tem penado um pouco mais com as situações. E aí essas jogadas de facão, você brigar com a defesa pela bola, entre você fazer uma triangulação rápida com troca de um segundo e tal, ela ainda não está dando tão certo como deveria. Rodrigo, eu vou jogar essa questão da defesa e do Wirtz aí para você. A League, nós sempre falamos, ela não permite que você vacile. Respirou errado, você deixou ponto para trás, isso aí vai custar caro lá na frente. Nós somos prova disso. Esse time precisa ter essa defesa logo ajustada e se vai jogar o menino Leone, se vai chegar o Guerri, acho que agora todo mundo olha e fala, vamos resolver logo essa questão, porque os jogos eles vão ter o seu nível de dificuldade aumentados aí ao longo rodada a rodada. E essa questão do Wirtz, essa questão do entrosamento, isso aí vai precisar ser um pouquinho mais rápido. Teve toda uma pré-temporada, teve viagem para a Ásia, teve jogo festivo, teve uma série de coisas, e isso aí, eu acredito, opinião e achismo meu,
eu acho que o Slot pecou um pouquinho nessa questão. Poderia ter pego uma pré-temporada melhor visando esses ajustes. E parece que isso não vai acontecer na segunda rodada, parece que não vai acontecer na terceira rodada. E a gente não pode se dar o luxo de ver esse time perder pontos, até pelo investimento que chegou em cima dele logo agora. Então, todo mundo queria tá chegando. Tá faltando aí o Guerri e o Isaac, que eu acredito que vem. Esse lance de o time precisa entrosar, o time precisa depender menos de certas situações. Tem que melhorar isso aí, né, Rodrigo? Porque as rodadas seguintes, a gente tem um clássico em algumas poucas rodadas, tem um jogo grande aí, logo tem Liga dos Campeões, e eu espero não estar aqui falando em fase de Champions que o Virtus precisa se adaptar, que a defesa precisa se alinhar. Como é que você está enxergando essas questões aí? Pitts, acho que o Danny Boy foi muito lúcido com relação a esse lance da adaptação. Todo bom jogador que chega na Premier League, a gente sempre fala, usa esse discurso, tem que se adaptar, a liga que é mais forte, que é mais rápida, tem uma intensidade a mais, etc. Então, assim, faz parte, não tem jeito. Ele também traz aí a informação com relação a pouca parte, até você cita agora, né, da pré-temporada que ele pega com o time, então ainda tem aquilo, o entrosamento. Deu para perceber, principalmente nesse jogo, que falta um pouco do encaixe no entrosamento. Tem muito erro de passe curto até, passe bem, mas falta aquele ajuste do time de saber onde o jogador vai estar ou estar naquele momento. É normal, é normal. O próprio Salah errou, o próprio Wirtz errou, todo mundo, né, errou com relação a essa transição ofensiva, justamente por conta dessa falta de entrosamento que faz parte do futebol, não é normal. Daqui a pouco ele vai estar entrosado, mas eu também concordo com o Daniel, acho que ele foi bem, até foi participativo dentro das devidas proporções. Não dá para esperar que, pô, ele chegasse e fosse meter gol, jogar pra caralho, né, brilhar. O Ekitike foi um caso à parte, foi muito bem, mas é uma função que é aquilo, né? O Gyökeres é um exemplo no dia de hoje, né? O cara não chutou para gol, já virou um bagre. O Ekitike, porra, ele foi bem, fez um gol e deu uma assistência, então já virou, né? Não é, calma, né? Não pode ser os dois polos, exatamente. Você tem que ir com calma, foi uma boa apresentação de um, né? Uma apresentação razoável do outro que ainda requer um pouco de tempo. E aí vem outros adendos, né? Com relação a gente jogou sem um Gravenberch, que é um cara de muita contenção defensiva ali à frente da zaga. Tem os dois laterais que também estão se acostumando com o time chegar agora também, não dá para ignorar dizendo que o Frimpong e o Kerkez também não... O Frimpong principalmente que também veio do futebol alemão, mas o Kerkez, apesar de estar na mesma liga, ele vem para um outro patamar. Ele é um time, né, que requer um pouco mais de tempo para entrosar. Então são coisas que o tempo vai acabar dizendo isso daí. Eu acho que o Slot vai acabar achando um encaixe perfeito para a gente ter um sistema defensivo seguro. Requer uma atenção, como eu disse, né? Eu acho que vai ser o ponto principal para esse início de temporada, principalmente. Mesmo sem contar, né, com, sei lá, um Guerri ou um Isaac da vida, eu acho que a janela do Liverpool até aqui foi muito boa. Mesmo a vinda de um zagueiro de 18 anos, né, eu acho que era necessário ter um zagueiro ali com um mínimo de rodagem, né? O cara pelo menos foi experimentado em jogos, né, de primeiro escalão na Itália. Então, assim, é novo, requer tempo, paciência, tudo bem, mas a gente precisava ter outro zagueiro ali, né? A gente tinha perdido o Quansah. A gente precisava ter um outro zagueiro de fato no setor defensivo, no banco de reserva. Chegou agora, né? Tava lá assistindo o jogo, então vai ter a sua primeira semana de treinamento. Daqui a pouco, quem sabe, já está apto para poder fazer parte do banco de reserva numa partida e a gente vê se a gente pode contar com o rapaz. O Daniel trouxe até a informação com relação ao lance da entrada do Gomes, né? A ausência do Bradley. O Bradley é aquele caso que, cara, para mim o Bradley é o Pedrinho inglês, né? Infelizmente, é um moleque que vive lesionado, é um moleque fraco fisicamente, tem futebol, mas é difícil. Eu até imaginava que a gente pudesse começar com o Bradley como titular no início da temporada, mas a situação dele mesmo prejudica o preço, então é difícil. Um alento aqui com relação a isso tudo a gente está no início de temporada, fazendo os 3 pontos dentro de casa como era previsto, apesar do susto. Eu acho que valeu muito. Muitas equivalências ofensivas foram positivas, né? O time criou bastante, buscou.
E a tendência é que a gente, com o caminhar da temporada, a gente consiga ajustar e aperfeiçoar principalmente esse setor defensivo. Ô Dani, você que tá por dentro do mercado, qual que é a sua perspectiva e seu feeling para a chegada aí do Guerri e a ideia de usar o Giovanni Leone? Dá para a gente pensar no jogador tomando um pouquinho aí, alguns minutos do Konaté para de repente assumir essa vaga, ou 18 anos está muito jovem? Você acha que não vai estrear agora? Cara, eu não vi jogos dele, tá? Não lembro de ter visto nenhum jogo dele, mas pesquisei um pouco, ele é bem alto para o zagueiro da idade dele. A gente falou muito sobre como o zagueiro costuma maturar mais tarde pela questão física, mas ele fisicamente parece já um zagueiro pronto, assim, alto. Pelos lances que eu vi, veloz, não é um zagueiro lento, tem alguma qualidade de sair com a bola, apesar de parecer não ser muito exigido quanto a isso lá no Parma. Eu acho que ele vem para ser opção ao Konaté no momento. Fabrício Romano disse que nunca esteve na pauta que ele pudesse ser emprestado para o Parma, como se especulou em alguns lugares da Itália. Então ele era um zagueiro para chegar e ser logo integrado ao grupo, ao elenco principal. E já deu entrevistas anteriores dizendo que o ídolo dele era o Van Dijk, que ele se espelhava muito no Van Dijk, então vai poder treinar ali com o Van Dijk, maturar ao lado do capitão. Teve elogio do saque pra ele, do Sá. Então, assim, todo mundo elogiando muito, mas eu não acho que ele vai brigar com o Konaté pra ser titular, mas acho que ele vai ganhar vários momentos aí, minutagem. O Konaté também lesiona bastante. Acho que se o Guerri chegar, fica mais difícil pra ele, porque se o Guerri chegar, com certeza ele vai ser se não a segunda, a terceira opção na zaga, porque anos de Copa do Mundo ele não ia sair de lá pra se meter nessa confusão pra ficar jogando jogo de Copa ou jogo de fase de liga que não tem importância da Champions League. Mas acho que o Leone vai ter alguns minutos. O Guerri, a situação do Guerri é a seguinte: ele pode sair de graça. Ele pode sair de graça, o Liverpool pode tentar ele de graça. Pra ele pode ser até melhor financeiramente falando, porque ele vai ganhar mais luvas, vai ter vários times atrás dele na Inglaterra, com certeza, se ele ficar livre no mercado. Mas parece que ele quer o Liverpool, pelo que o Fabrício Romano fala, pelo que o Paul Joyce fala. A entrevista do Steve Parish depois da Supercopa dizendo que tem que ver porque ou ele renova, ele não pode sair de graça. Todas as notícias saem dizem que o Steve Parish sabe que seria muito ruim perder ele de graça, né? Pensando em fair play financeiro, pensando em tudo pro Palace. Então eu acho que esse aí é um que vai acabar vindo. E a questão do Isaac é aquilo. É o Newcastle entender que não vai ter volta e conseguir contratar alguém. Mas acho que tem boas chances do Guerri e do Isaac sim terminarem a janela com a camisa do Liverpool. E aí a gente fecharia com uma janela 10-10, né? E essa janela 10-10, eu já joguei esse ingrediente aqui. O Nick, uma rodada segunda-feira, ou seja, episódio nosso sai na terça. E o Liverpool enfrenta simplesmente o Newcastle. Essa novela do Isaac não está jogando e já avisou a diretoria, falou, ó, não vou jogar, não vou participar do time, quero sair. Não sei até que ponto é bom, até falei isso daí com uma galera essa semana, e vou deixar aqui registrada a minha opinião. Quando o jogador faz isso, eu concordo? Não. Mas hoje, o Liverpool está sendo beneficiado. Então, não é que eu vou passar pano, eu não vou falar nada. Mas, se num futuro próximo esse jogador vai bem aqui, recebe uma sondagem do Real Madrid e faz a mesma coisa, eu vou ser o primeiro a falar assim: bom, o cara tá pelo menos sendo coerente com o comportamento dele, porque ele fez isso uma vez, tá fazendo a segunda. Só que não sei até que ponto que é bom. E esse jogo, esse próximo jogo contra o Newcastle, ele vai vir carregado de várias coisas, né? Teve uma final que nós perdemos para o Newcastle, tem a novela com o Isaac, que tá se arrastando. Qual que você acha que vai ser a impressão desse jogo quando a bola rolar na segunda-feira? Você acha que tem chances dessa novela do Isaac acabar antes ou depois desse jogo de segunda, ou só na próxima janela? Se o Newcastle liberar o Isaac pra pegar vocês, eles são burros. Corte já pra vocês já. Burros. Eles não vão fazer isso. E outra coisa, preparem-se pra rataria. O que o Joeliton, o Bruno Guimarães e o Tonali vão descer o cacete. Vocês não estão entendendo. Já fizeram isso na Copa da Liga, pra fazer de novo não custa nada. Nada, nada. Os caras empataram com o Aston Villa, gente. No Villa Park. Jogando nada. Não jogando nada. Ele não desceu o cacete, pô. Como eles sempre fazem contra
o Liverpool contra o Arsenal, contra o City, quando eles não conseguem ganhar na bola, eles descem o cacete, velho. Porque eles têm uma zaga e um meio-campo que fisicamente ganha de metade da liga. E aí, cara, eles vão fazer o que eles sempre fazem: jogar atrás da linha da bola. Se passar a bola, não passa o cara. E aí eu vou ter que falar com você, sendo bastante cruel na minha frase. O Slot não pode jogar igual jogou sexta-feira, não. Se jogar, chance de dar problema muito grande. Muito grande. E aí, e eu ainda falo mais. O Gordon já falou na Sky Sports que o jogo vai pegar fogo, que vai ter, que tem muitos ingredientes por trás da bola, da bola e do gramado. Já tá falando isso depois na entrevista pós-jogo contra o Aston Villa. Então pode preparar, velho. Pode preparar a famosa caixa de ferramenta e manter as ferramentas bem afiadas, porque vai ser necessário utilizar. O Newcastle não é brincadeira, o Newcastle não brinca com isso. Ainda mais na situação que está. Bastante desgastante. O Isaac está sendo muito ingrato com o clube que o colocou na prateleira de possível jogador de elite. Oi, Nick, aí eu só vou te fazer um parênteses. Li essa semana que o Isaac na última temporada procurou o Newcastle para renovar o contrato e o Newcastle falou assim: depois a gente conversa. E o jogador falou, quando veio conversar, manda aí, Dani. Então, quanto a essa questão, tem o lado do Newcastle. O Newcastle não teve Champions League na temporada passada e parece que estava meio estrangulado com o fair play. Então, por isso que talvez não estava trocando comando, então preferiram não renovar. Nesse lado aí, o Newcastle falhou com a promessa com o jogador. E eu acho que o principal erro da diretoria do Newcastle nem esse. É não ter a mínima competência ou conseguir ter um projeto minimamente atrativo para qualquer jogador que eles foram atrás até agora. Também. Exato. A falha não tá no Isaac. Ele já esperava a saída do Isaac. Eles estão segurando o Isaac porque não conseguem ninguém. Eles não têm diretor esportivo. O Howe faz quase tudo no clube, aparentemente. Deve ser uma situação desgastante pra caceta internamente pra ele lidar. E a gente sabe que o que envolve tudo no Newcastle, a questão da Arábia Saudita, mas ter um dinheiro disponível quase que limitado, mas você não poder usar por conta de fair play financeiro, você ter seu principal jogador insatisfeito e você não conseguir trazer ninguém pro lugar dele, você já liberou o Callum Wilson em fim de contrato. Tu tá trazendo agora meio campo, né? Vai trazer o Ramsey, fez uma proposta lá por mais alguém que eu já até esqueci quem era, mas é um time que hoje é muito bagunçado. A temporada do Newcastle parece que quase foi pro ralo, assim. É óbvio, ainda tem muita coisa pra acontecer. Mas a impressão que dá nesse início de temporada é que um time que tem esse início turbulento do jeito que tá, pra você engrenar, pra você trazer um substituto que já vai chegar meados de agosto, se adaptar, começar a render, é muito difícil. Tanto que eles estão jogando aí com o Gordon mais centralizado. E temporada passada já teve isso, pra quem não lembra. O Liverpool chegou a um princípio de acordo para ter o Gordon e tudo mais. Aí alguma coisa do fair play financeiro que deu uma engatilhada lá no Newcastle e eles voltaram atrás. O Gordon ficou bolado, começou jogando mal pra caramba. Então é a segunda temporada que o Liverpool, entre aspas, entre muitas aspas, prejudica o início de temporada do Newcastle. Então vai ser um jogo com um clima salgadíssimo. Diferente do Guerri até agora, que estava sendo muito, extremamente respeitoso com o Crystal Palace. Até esse negócio do Glasner ali Ainda está desse. sendo, ainda está sendo. Porque É, não dá pra saber que esse episódio da torcida, é. mas tá jogando, se reapresentou, foi da pré-temporada, tudo bem tranquilo, bem leve. Isaac foi, assim, tática de guerrilha. Tá tóxico no nível que há algum tempo eu não via numa negociação que envolvia o Liverpool. É uma negociação bem conturbada. E vale lembrar, para não ficar o Newcastle de pobre coitado, o Issa tá fazendo a mesma coisa no Brentford para ir pro Newcastle. Então é o que tá na mesa no mercado. Tem uma porrada de jogador fazendo isso e é cada vez mais frequente. E acho que é a ferramenta que os jogadores e o empresário têm para forçar o time hoje em dia. Concorda? Não, mas parece ser isso. É exatamente essa questão. Hoje nós estamos do lado da mesa que, assim, se der ruim pro cara, deu bom pra gente. Mas é o tipo de postura que você fala, Felipe poxa. Coutinho, pô. Felipe Coutinho. Assim, eu acho que o Coutinho ele foi um pouco pior, porque tinha um projeto pra ele. Um Isaac também projeto pra tinha. ele. O Isaac também tinha. Não acho que o Isaac tinha. Dizem, especulações dizem, que antes do Isaac apontar, não se reapresentar, etc., ao ofereceu entregar o projeto na mão dele. Fala assim, ó, a gente monta o time pra jogar ao redor de você. Basta você aceitar e a gente renovar seu contrato. Ele falou, não quero ficar, eu quero sair. Aí, a partir desse dia, o Raul afasta
o Raul e coloca ele pra treinar em separado, porque o Raul percebe ali que, tipo assim, não há nada que eu e o Newcastle possamos fazer pra ele ficar. É aguardar os caras pagar o valor e liberar. Assim, eu sempre vou querer uma postura diferente aí dos caras. Vai ter? Não vai ter, porque tem dinheiro envolvido e não é pouco. Então, assim, que tá nessa, o jogo vai ser na casa do Newcastle e a coisa vai ser maluca. Rodrigo, vou contigo para a gente ir caminhando para esse final de abertura de Premier League, de temporada. O clima vai ser daquele jeito no estádio do Newcastle. Vai ser aquela situação do. Eu fico imaginando o Ed Howe cumprimentando tanto o Arne Slot quanto alguns jogadores ali do Liverpool, sabendo o seguinte: porra, cara, vocês estão tirando o meu craque daqui. E o Liverpool, que não tem nada a ver com isso, tem que ir para esse jogo para fazer os 3 pontos contra o Newcastle. Qual que é a sua expectativa para essa partida? Primeiro jogo fora de casa, Premier League, e pensando do que a gente viu nesse primeiro jogo de Liverpool, esse 4-2 que teve de tudo. Cara, jogo difícil, né? Acho que o Nicolas trouxe muito bem o que tende a ser essa partida, né? Se a gente tiver uma atuação defensiva semelhante que foi contra o Bournemouth, acho que a gente tende a sofrer mais. Ah, vai estar sem o Isaac e tudo mais, mas mesmo assim o time do Newcastle é um time muito enjoado, usa muitos corredores, então assim, ataca demais, muito vertical, acho que a gente vai acabar tendo dificuldade. É um jogo difícil, né? A temporada passada disse isso, disse muito sobre isso, né? A gente acaba perdendo um título de Copa para eles. Então, assim, é um jogo que tem uma série de emoções distintas, até, né, esse caso aí, são o lance do Isaac. Eu acho que com relação aos treinadores, eu acho que não vai ter nenhum tipo de problema. Acho que os caras entendem que faz parte do jogo, não tem jeito. Apesar do Newcastle hoje estar num nível, né, tão semelhante ou quase igual aos dos Big Six ali, de fato, né, com relação à parte financeira e tudo mais, pô, né, a gente sabe que ainda, né, se tem uma hierarquia no futebol inglês. Então, porra, quando os maiores clubes do país, principalmente se tratando de Liverpool e United, querem algum tipo de jogador, dificilmente os caras não vão querer jogar lá, né? É muito raro que isso não aconteça. Você viu o caso do Mason Mount do Chelsea para o próprio Manchester United, né? O Sesco, pô, o Sesco é a prova disso. Ele literalmente ignorou o Arsenal durante 2 meses. Quando a gente falou assim, então vem você? Não, beleza, pra vocês eu vou. Mas eu não quis nem entrar nesse parâmetro, eu quis até dizer da galera ali dentro do Big Six mesmo, quando é de um jogador, né, saindo ali, sei lá, de repente de um próprio Arsenal ou do Ah, o Chelsea, né, Embuemo, Brentford ali. pro Liverpool, pro United, é difícil, os caras vou, ainda mais no momento que o Liverpool vive, né? O Liverpool, né, há alguns anos já vem voltando a disputar títulos, é o atual campeão, assim, acaba que, porra, é um plus, né? O cara também quer vivenciar uma noite de Champions diferente, quer de repente bater num título de Champions. E talvez o Liverpool seja o caminho mais próximo disso para ele no momento. Eu acho que acaba sendo entendível. E, porra, com relação aos jogadores, treinadores, acho que não vai ter. Agora, a torcida vai pegar no pé, isso é um fato. O Liverpool vai ser, né, xingado e vaiado do primeiro segundo em campo no aquecimento até acabar o jogo. Não tenha dúvidas. E espero, né, apesar de um jogo difícil, sim, eu espero que a gente consiga arrancar aquela vitória na Bacia das Almas ali, conseguir esses 3 pontinhos para a gente caminhar, e, né, a gente tem a volta do City, da renovada do City, né, meteu 4-0, a gente tem que seguir aí porque a gente sabe como é que é, né, aquelas 10 primeiras rodadas ali são importantes para definir muita coisa lá na frente. Lembrando que o Liverpool joga na próxima segunda-feira contra o Newcastle e depois já na terceira rodada, no domingo, 12h30, 31/8, ele enfrenta o Arsenal em casa. De Roberto Firmino num jogo desses, o famoso pai do Arsenal. O meu povo, nós voltamos na segunda-feira. Dani volta no meio de semana com o direto de Liverpool, porque eu imagino que vai ter bastante coisa aí. Esse mercado, eu acho que teremos novidades. Ô, Nick, eu vou começar essas despedidas, esse até breve, já que falamos sobre tudo e sobre todos, eu vou começar contigo. Avisa o pessoal que, se hoje é segunda-feira e estamos com a galera, voltamos na terça-feira seguinte, porque o Liverpool nos obriga a assistir numa segunda-feira, 16 horas, o confronto contra o Newcastle.
É isso aí, pessoal. Acho que não tem muito o que falar mais. Acho que agora é só assistir a pancadaria de segunda-feira. Segunda-feira, 4 horas da tarde, assistir pancadaria. Só Premier League mesmo pra fazer isso comigo. Do jeito que a arbitragem tá, vai ser maravilhoso. Vai ser incrível assistir como é que vai ser esse jogo. No mais, obrigado você. Como o Orlandinho gosta de falar, é tudo por vocês. O Pierce volta no meio de semana para falar sobre as novelas que a gente está debatendo aqui. Possivelmente com algumas coisas encaminhadas, tanto para fechar, tanto para não fechar. Porque, né, todo mundo sabe que a janela acaba no final do mês, então ou dá ou desce. Famoso, né? Então eu espero que tudo se resolva para que a gente comece uma Champions League minimamente estável, para que não tenha que ver clubes como o Inter de Milão sem o Inzaghi na semifinal. Obrigado, Liverpool, por favor, faça esse encadeamento. Um salve pro Pierce, o Rodrigão, o Diegão, um salve pro Landinho que teve que se retirar. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, uma boa madrugada pro meu ouvinte. E é nóis. E para não ser injusto, o Nick lembrou muito bem aí, Anthony Taylor é um cara que tá de sacanagem, porque se ele e o VAR não viram o toque de mão do cara do Bournemouth na jogada com o Ekitike, se eu não me engano, aquilo ali foi sacanagem. Aquilo ali, imagino que seria uma expulsão, porque era o último homem, era a condição de gol, e o cara deu um tapinha na bola para evitar ali o domínio do Ekitike. Ah, mas o Ekitike talvez não dominasse. Pô, era só o cara não pôr a bola na mão, a gente já sabia o que ia acontecer. E o Rodrigo muito bem disse, como é possível que uma arbitragem que há alguns poucos anos atrás foi tão elogiada virou uma porcaria? E lembrando que o problema não é o VAR. O problema é que no VAR, nessa telinha aqui que vocês têm, o cara lá também tem. E é uma pessoa que fica ali e fala assim, resolvi que eu não vou chamar. Não foi nada. E o cara pode Não, rever não, aquilo tem a regra da ali. Premier League que só tem lá, que a marcação de campo ela pode ser questionada, mas ela não pode ser interrompida. A Premier League é a única que tem essa regra. Se o Que juiz coisa marcou no ridícula. campo, o VAR pode oferecer a ele a oportunidade, mas convocá-lo, a Premier League não permite. A marcação de campo ela sempre prevalece. Rodrigo, avisa o pessoal que voltamos terça-feira e deixa. Eu não vou pedir para você deixar um recado aqui pro Anthony Taylor, porque senão vai suar pi pra caramba. Mas avisa a galera que nós voltamos terça-feira e assim, que nota você daria para essa arbitragem da Premier League? Cara, a gente falava em off, né? A Premier League meio que como é que eu posso dizer? Frustrou, chateou. Nos frustrou aí nas últimas 2, 3 temporadas com relação à arbitragem, que a gente sempre elogiava, que tinha uma arbitragem muito boa e parará pão duro. Cara, os últimos anos de Premier League têm sido horrorosos, nível brasileirão, cara. Nível brasileirão do Ekitike aí cara, é o que a gente falou. Pô, o juiz não vê, não, o VAR literalmente resolver ignorar é sacanagem. Isso é sacanagem. Então, assim, já imagino que tenhamos emoções para o longo da temporada, né? Porque a primeira rodada, no geral, foi muito falha, né, da arbitragem na Premier League. Espero que a gente possa ter sorte para as próximas rodadas. E é isso, seguimos, né? O Liverpool, pontapé inicial com o pé direito. Precisamos aí para a próxima rodada, no próximo final de semana, seguir nessa toada. Os ajustes vão vir, tenha paciência, torcedor, LFCX, calma, vai dar tudo certo. Voltaremos a brigar. E é nóis. Um forte abraço a todos, bom final de semana e valeu. É, a galera, né? LFCX, o Rodrigo aí e o Dani vão ter que ter bastante paciência e trabalhar com parcimônia com essa galera, porque olha, a primeira rodada, meu Deus do céu, já começou a hashtag Arnes Lixo. Os caras estão emocionados ali, chega do Salah, tá demais, pelo amor de Deus, o Van Dijk. Calma, gente, calma, que vai dar tudo certo, mas até lá nós vamos discutir. Ô Dani, avisa o pessoal que terça-feira voltamos, mas que você, com direto de Liverpool, eu espero no meio de semana com alguma notícia de mercado, porque é sempre muito válido. Vamos ver, né? Porque eu só gravo direto de Liverpool quando tem alguma coisa pra falar. Se não acontecer nada no meio da semana, a gente se vê aí no próximo fim de semana. Na próxima terça-feira, na verdade, já que o Liverpool joga na segunda. O calendário da Premier League tá de sacanagem, que eu já vi o último jogo no trabalho. Eu vou ter que ver o jogo de novo no trabalho, mas faz parte. Agradecer a todo mundo que nos ouve, nos assiste.
Siga a gente nas redes sociais. Espero que para a próxima rodada a gente, com o Gravenberch de volta, tenha um meio-campo de novo mais controlador, com mais potência física para cobrir transição. Seja um jogo que vai pegar fogo, mas que a gente possa combater também de forma mais física ali no meio de campo para poder garantir um clean sheet e sair de lá com a vitória. Agradecer mais uma vez todo mundo que nos ouve, nos siga nas redes sociais e dizer que não só o Direto de Liverpool, mas o Diego, que é o nosso apresentador barra editor, tem. Este é o homem direto de Liverpool. Não deixe de nos acompanhar, principalmente aqui no YouTube, que esses cortes aí foram bem interessantes, uma boa sacada. Falei, poxa, vamos fazer algo maior do que os shorts. E aí você tem uns cortezinhos um pouco maiores com os assuntos e de repente você fala, eu quero ouvir só sobre isso daqui, você vai lá, clica. Divirta-se, deixe as suas impressões nos comentários e como o homem direto de Liverpool disse, não deixe de nos seguir em todas as nossas redes. Eu deixo aqui para vocês o meu muito obrigado, agradeço cada consideração que vocês têm por nós, cada recado, o feedback é sempre muito bom, seja nos episódios aqui no YouTube ou aqui no Spotify, e não parem de nos bombardear com comentários, com eles positivos ou negativos, porque estamos aqui para melhorar por vocês. Eu deixo aqui para vocês o meu até terça-feira, porque o Liverpool joga segunda. Os meus conhecidíssimos beijos no coração e fui!